dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que o Senhor nosso Deus está nos dando proteção, livramento, direção e que certamente nos abrirá grandes portas, grandes oportunidades. Oramos no nome de Jesus declarando que as bênçãos nos alcançarão, que toda a nossa família, nossa casa está guardada, protegida, respaldada pelo Senhor e que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem. Cremos na Tua palavra, Pai, e declaramos que nenhuma inveja, nenhuma maldade, nenhuma contrariedade, nenhuma injustiça e tudo aquilo, Senhor, que se move para nos prejudicar de forma direta ou indiretamente, em nome de Jesus, nós quebramos no nome de Jesus e declaramos: o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira, e no mundo espiritual nós liberamos essa palavra. Vamos avançar segundo Deus, vamos crescer segundo Deus, vamos aumentar segundo Deus, vamos prosperar segundo Deus, em o nome de Jesus Cristo. Oramos também, Espírito Santo, para que o Senhor dirija nossos passos nessa semana que está iniciando, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor. Oramos também, Senhor, pela salvação de todos da nossa casa, que todos eles tenham uma experiência com Jesus Cristo. Meu Deus, visita a vida deste homem, visita a vida desta mulher, visita essa família com poder, visita com graça, visita, Senhor, visita com teu poder no nome de Jesus. Também oro para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, que haja cura no teu corpo físico, cura total, cura completa. No nome de Jesus, nós damos uma ordem a todo tipo de ação maligna que tem tentado atacar, derrubar essa pessoa, lançá-la por terra. Eu dou uma ordem em nome de Jesus a tudo aquilo que traz desânimo, a tudo aquilo que traz medo, a tudo aquilo que traz cansaço, a tudo aquilo que é jugo espiritual, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, Espírito Santo. Pedimos que a tua luz, Espírito Santo, esteja sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe teu lar. Estamos começando hoje o 8º dia do nosso propósito de oração e jejum. Estamos orando para que Deus nos abra uma grande porta e eu creio na ação de Deus, na ação do Espírito Santo que está aqui. Deus, Ele responde ao clamor, Ele responde à oração. Ontem eu postei uma frase que eu acredito muito: prepare-se, porque grandes bênçãos estão vindo na sua direção se você está em oração. Essa é uma certeza que você tem que ter. Se você está orando, as bênçãos de Deus virão. Elas já estão agendadas, programadas, já estão em curso, elas estão vindo e nós devemos crer. Eu não me preocupo com hoje e nem com amanhã. Tudo o que eu preciso fazer é estar em oração. Se eu estiver em oração, as bênçãos, elas já estão chegando. Essa tem sido a minha fé, essa tem sido a minha caminhada com Deus. Escreve aqui nos comentários: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí: Deus vai me abrir uma grande porta. Deus está abrindo uma grande porta para Débora que está me escutando. Deus está abrindo uma grande porta para Débora. Escute, Débora, Deus ouviu o teu clamor. Deus ouviu o teu clamor. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Tamires, que está me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você que também está abrindo uma grande porta, uma grande oportunidade. Aguarde, essa semana será uma semana de desafios,
mas também de grandes acertos, porque o Senhor vai te ajudar com uma sabedoria especial. Amém? Eu quero, antes de compartilhar a palavra que Deus me deu com você, eu quero dar um testemunho muito bonito que eu recebi da Antônia, e ela escreveu assim: no ano passado eu fui diagnosticada com catarata precoce, que avançou de tal forma que perdi a visão. No dia 9 de junho, eu estava participando da oração da manhã quando o Senhor disse: tem uma pessoa que está me ouvindo, que está quase cega do olho direito. Jesus te cura. Naquele momento eu tomei posse da minha cura. E no dia 18 de junho eu fiz a cirurgia e, para a glória de Deus, estou com a minha visão totalmente restaurada. Gratidão a Deus pela sua vida e pelo seu ministério, que o Senhor continue abençoando a sua família. Deus te abençoe, Antônia. Também recebi o testemunho da Leandra e ela escreveu: não podia deixar de compartilhar esse milagre. Meu filho Douglas estava com a pressão que não baixava de 19. Fez exames e o resultado mostrou que um lado do coração tinha parado de funcionar. Já sigo você desde 2020 e já tive vários milagres realizados, mas o do meu filho eu preciso compartilhar. Quando soube dos resultados, coloquei imediatamente o nome dele na oração das 18 horas. Me ajoelhei orando. O médico chegou a me ligar preocupado, enquanto a esposa do Douglas estava com ele no hospital. Repetiram todos os exames e deu tudo normal. O médico, surpreso, disse que não sabia o que tinha acontecido, pois os resultados eram completamente diferentes dos primeiros. O coração estava normal e a pressão tinha baixado. Nós sabemos que Deus é bom e nunca larga nossas mãos. Que coisa linda esses testemunhos, gente. Olha só, uma parte do coração tinha parado. Eu até nunca tinha ouvido falar que uma parte do coração pode parar e fiquei impressionado. Olha o poder de Deus, a ação de Deus e a fé. Como eu digo, a oração, ela traz milagres para a nossa vida, ela atrai bênçãos para a nossa casa. Por isso, caminhe em fé. Fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Toda a honra e toda a glória a Ele. Deus me deu uma palavra, e a palavra está em 1 Reis, capítulo 19, verso 1, que diz assim, 1 e 2. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando você ouve a Deus, a palavra do inferno não se cumpre na sua vida. Eu vou repetir. Quando você ouve a Deus, a palavra do inferno não se cumpre na sua vida. Quando Jezabel ficou sabendo que Elias foi poderosamente usado no Monte Carmelo, envergonhou os profetas falsos e teve vitória, e o povo foi testemunha da glória de Deus, Jezabel ficou transtornada completamente. Jezabel era a rainha, era a esposa do rei Acabe, mas quem governava era ela. E ela declarou, falou para todo mundo, irritada, transtornada e opressa, ela disse: em 24 horas acabou para esse tal de Elias, acabou, ele vai morrer. Foi o que ela disse. Em 24 horas, olha só, em 24 horas. Quando Deus fala, a palavra do inferno não se cumpre. Entenda, existe uma guerra espiritual e uma guerra de palavras. Existem palavras que são lançadas no mundo espiritual, palavras para matar, palavras para destruir, palavras para limitar, palavras para colocar dentro de você uma trava, para que você não avance, para que você não cresça, para que você não faça as coisas. No entanto, quando você ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem a você, ela lhe dá uma ousadia, ela lhe dá coragem, ela lhe dá força, porque ela ministra ao seu coração que maior é Deus na sua vida do que aquele que está lançando essas declarações. Esse retrato aqui de Jezabel
que ela disse, você vai morrer em 24 horas, essa foi uma declaração forte e pesada, mas nós também ouvimos palavras desse calão. Nós também ouvimos palavras negativas contra nós. Não vai dar certo, é muito difícil, você não vai conseguir, você não é preparado para isso. Palavras que são lançadas também como sentenças espirituais. E quando nós ouvimos a Deus, é quando ouvimos a Deus que essas palavras perdem a força na nossa vida. Então eu preciso ouvir a Deus para que essas palavras do inferno ditas contra mim não tenham poder sobre a minha vida. Já se passaram quase 3.000 anos, ou mais, muito mais, e Elias ainda não morreu. Aliás, a palavra não se cumpriu. A palavra não se cumpriu. E um detalhe, a palavra não se cumpriu e Deus levou Elias. Sabe por quê? Porque quando uma sentença do inferno, essa mulher estava sendo possuída, ela estava sendo possuída para liberar essa palavra. Deus não deixou nem que Elias morresse como os outros homens aqui. Aqui é um mistério de Deus, é um sobrenatural de Deus. E Deus não permitiu com que essa palavra se cumprisse. Quase 3.000 anos depois, eu quero que você entenda, Jesus, no Getsemane, apareceu para ele Elias e Moisés. Nem o corpo de Moisés foi achado, porque Deus tomou o corpo de Moisés. Eu acredito que tem sentenças que Deus não permite que se cumpram na nossa vida quando nós ouvimos a Ele. E tanto Moisés quanto Elias eram homens de oração, eram homens que ouviam a Deus. Agora eu quero mostrar para você uma passagem. Em 2 Reis capítulo 2, verso 9 diz: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só, Deus não permitiu que essa palavra se cumprisse na vida daquele que ouve a Ele. Deus não permitiu, diga comigo, Deus não permitiu que essa palavra de Jezabel se cumprisse sobre Elias. Deus não permitiu. É por isso que Deus levou Elias aqui da terra. Eu sei que, sabe, isso parece uma história de filme, parece uma fantasia, mas eu creio em tudo que a palavra de Deus diz. Eu creio que Elias não morreu como os homens morrem. E em Mateus 17, verso 1, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha só, quando Jesus estava no Getsemane, no Monte da Transfiguração, aliás, a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram. A palavra de Jezabel, dominada pelo inferno, não se cumpriu na vida do profeta de Deus. Não se cumpriu naquele que ouve a Deus. Quem ouve a Deus, o mal que é declarado contra ele não tem poder. É por isso que você precisa estar em ambientes onde Deus fala. Ambientes que Deus fala, ambientes onde a voz de Deus está trafegando. E eu creio, maldições são quebradas, palavras lançadas são desfeitas, maldade é cancelada, inveja torna atrás por causa do ouvir a Deus. Não importa o que o diabo declarou sobre você, não vai se cumprir.
Toda palavra de morte contra a tua empresa, toda palavra de morte contra a tua casa não vai se cumprir em nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra, receba aí como palavra profética de Deus sobre a tua vida. O mal que foi declarado contra ti, contra a tua empresa, não vai prosperar. Eu vou dizer uma coisa que poucos aqui talvez tenham conhecimento disso. Você sabia que há pessoas tão invejosas, com tanta maldade no coração, que elas passam na frente de uma empresa que está crescendo, que está prosperando, e as pessoas chegam a levantar a mão e dizer assim: essa empresa aqui, mais cedo ou mais tarde, vai fechar. Tem gente que olha para a vida de uma pessoa que está enriquecendo, que está prosperando, que está indo para frente, e dizem assim: logo, logo vai quebrar, está gastando demais, logo, logo vai quebrar. Você construiu a sua casa, conseguiu construir a sua casa, se esforçou para construir a sua casa. Aí tem alguém que sabe que ali é a sua casa, diz assim: está roubando, por isso que está construindo. Isso não vai dar certo, mais cedo ou mais tarde, isso não vai dar certo. São palavras malditas lançadas, até contra nossos filhos, sabe? Palavras lançadas pela vida dos outros, por gente da própria família. Você precisa orar para quebrar essas palavras, e usando a palavra profética para quebrar. Deus disse que eu e a minha casa estamos protegidos. Deus disse que tudo que for levantado por mim e a mão dele estiver na minha vida, vai crescer, vai prosperar, vai multiplicar. O que Deus entregou nas minhas mãos vai multiplicar, não vai diminuir, vai multiplicar. Eu vou fazer a minha parte. Eu estou aliançado com Deus. O mal não tem poder aqui na minha empresa, o mal não tem poder na minha vida. Ou seja, você vai liberando palavras proféticas. O que quer que o céu tenha começado, o inferno não pode parar. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Então, se você tem uma palavra de Deus, de que você vai crescer, de que você vai prosperar, creia, isso vai acontecer. O que quer que o inferno tenha declarado, o oposto vai acontecer. Porque Deus está contigo e Ele prometeu te abençoar. Ele prometeu estar com você todos os dias. Quando a sua integridade é mais importante do que a sua influência, nada pode detê-lo. Você é uma pessoa que anda com Deus. A Bíblia diz que o justo não será abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Você tem que crer. A sua empresa é uma rocha do Senhor, é uma fortaleza do Senhor. A sua casa é uma fortaleza do Senhor. O seu casamento é uma fortaleza do Senhor. Não pensa você que não tem palavras contra teu casamento. Ou quando a pessoa fica doente, não tem gente que diz que vai morrer. Por isso nós temos que orar, cancelando as palavras malditas ditas contra nós. Quando você é movido pela unção, em vez da ambição, nada pode detê-lo. Você caminha por uma palavra de Deus, você caminha pela unção de Deus. Quando a sua fome de justiça é maior do que o seu medo de críticas, nada pode detê-lo. Quando você troca o seu trauma por um testemunho, nada pode detê-lo. Quando o seu louvor fala mais alto do que a sua dor, nada pode detê-lo. Creia nessas palavras proféticas que eu liberei sobre a tua vida aqui, em nome de Jesus Cristo. Por mais que haja declarações negativas, por mais que haja pessimismo contra você, o mal não vai prosperar. Deus está com você, lhe fortalecendo. Deus está com você, lhe ungindo, lhe capacitando. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que usar contra você em juízo, você a condenarás. Você a condenará. Essa é a herança do Senhor na tua vida. E se você crê, declare: nenhum mal tem poder sobre a minha vida e sobre a minha casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Pega aí essa palavra como palavra profética na tua vida. O mal declarado não vai se cumprir na tua casa, não vai se cumprir na tua empresa, não vai se cumprir no teu ministério. Maior é Deus na tua vida. Maior é Deus na tua vida. Em nome de Jesus, estamos em oração e jejum aqui. Estamos em oração e jejum. E Deus me deu essa palavra hoje. E nós vamos fazer uma oração agora, cancelando
e quebrando completamente as palavras malditas contra ti, contra a tua casa, contra teu ministério, contra a tua empresa, contra teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco agora para deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, nessa oração. Isso ajuda muito, amém? Para que o YouTube mande para outras pessoas, compartilhe com mais gente. Então deixa aí a tua curtida. Também quero pedir que você compartilhe com 8 pessoas essa oração hoje. Se você crê que essa palavra foi para você, que Deus falou contigo, você vai, como ato profético, você vai mandar para 8 pessoas. Amém? E hoje, gente, hoje começa a nossa conferência A Cura, tá? É exclusiva para quem é aluno da academia aqui no Global. Vai estar comigo Arão Xavier, vai estar comigo Tiago Brunet e Mac Anderson. Vai ser incrível, vão ser 2 dias proféticos, incríveis, onde certamente muita gente aí vai receber de Deus, vai ser abençoado, tá bom? E se você quer participar, você pode ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e lá fazer a tua inscrição para a Academia Kindle ou aqui na descrição do vídeo. Também quero falar desse meu livro aqui que já está me dando muita alegria, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você tem um chamado para o profético, você precisa começar a acompanhar o que é profético. Então adquira esse livro, também compre para dar de presente para alguém que talvez compartilhou a oração com você, amém? Ou para um amigo teu, para os teus familiares. Lá no meu site, você faz a encomenda hoje, em alguns dias está aí na sua casa, em nome de Jesus, amém? Então, está aqui o livro, Café com Jesus, vai ser uma bênção. E um detalhe, essa semana, todos os livros que forem pedidos essa semana, eu vou fazer uma assinatura, certo? O que for pedido entre hoje e sexta-feira, de hoje a sexta-feira, eu vou mandar assinado o livro para você, tá bom? Eu vou mandar assinado o livro para você de hoje até sexta-feira, certo? Então, hoje começa, marque aí, de hoje a sexta, quem adquirir esse livro aqui, Café com Jesus, eu vou mandar assinado para te abençoar. Muito bem. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Tem gente que está me escutando aqui que trabalha em empresa logística, certo? E Deus me mostrou uma pessoa abrindo os portões como se fosse para receber os caminhões. Tem alguém que trabalha nisso aí, que está me ouvindo? Deus está te visitando nessa hora, e eu quebro palavras que foram ditas contra a tua vida e contra a tua família. Está por terra em nome de Jesus. Inclusive, o Senhor me mostrou você apertando um botão vermelho, que você aperta muito esse botão. Deus me mostrou, certo? E o Senhor me disse que está te dando livramento de palavras malditas que foram lançadas contra ti. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Cristina, que está me ouvindo. E o Senhor manda dizer para você, Cristina,
que nada impedirá aquilo que Deus tem prometido para ti e para tua casa. Tem sido dias difíceis para você, você tem segurado muitas coisas sozinha, mas o Senhor está contigo, está te fortalecendo, está te ungindo para você vencer essas batalhas. Então receba aí uma porção do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar agora por cada um de vocês. E da mesma maneira que Deus não permitiu com que aquela sentença tivesse poder sobre Elias, Deus não vai permitir que nenhuma sentença do inferno contra ti, contra a tua casa, tenha poder. Amém? Você crê nessa palavra? Gente, nós temos que crer naquilo que Deus fala. Nós temos que crer no que a Bíblia nos fala como realidade. Amém? E mais uma coisa, fique firme nesse propósito de oração. Eu estou firme aqui. Eu viajei 3 dias. Cheguei ontem 10 da noite em casa, sabe? Dormi perto da meia-noite para estar aqui de manhã junto com vocês. Porque creio no que Deus fala. Creio nas direções do Espírito Santo. Eu creio. Creia, gente. Creia. Não deixa o inimigo te vencer com cansaço. Mantenha-se firme em oração. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí, Deus vai me abrir uma grande porta. Tome ânimo no Senhor. Hoje às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Depois às 18 horas. Amém? Procure estar nos horários das orações, 6 da manhã, 18 horas. Você vai ser visitado por Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor está operando aqui no meio deste grande povo profético. Esse é um povo profético que crê na Tua palavra e que ama a Tua voz. Estamos crendo, ó Deus, no poder da Tua palavra. Cremos que precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Cada pessoa, Pai, que anseia ouvir a voz do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Tem uma presença de Deus muito poderosa que está tocando nas nossas vidas. Tem uma presença de Deus que está quebrando agora grilhões, palavras malditas, palavras de inveja, desferidas contra a tua vida, contra a tua casa, contra teus filhos, contra teu casamento. Nós quebramos essas palavras no mundo espiritual, as torcemos no nome de Jesus e declaramos: nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra de atraso, nenhuma palavra de enfermidade, nenhuma palavra de sofrimento tem poder sobre a tua vida, tem poder sobre a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus, maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Invocamos o nome de Jesus Cristo nessa manhã e levantamos a nossa bandeira. Levantamos a nossa bandeira. Jesus Cristo é o Deus da nossa casa, é o Senhor da nossa vida. Nenhum mal prosperará contra nós, nenhum mal avançará contra nós. Declaramos que iremos prosperar cada vez mais, iremos ficar cada vez melhores, nossa casa ficará cada vez mais bonita, nossos filhos ficarão cada vez mais bem-sucedidos, nosso casamento ficará cada dia melhor. Declaramos que a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa. Declaramos que toda palavra de bancarrota, toda palavra de falência, toda palavra de dificuldade, toda maldição financeira está por terra em nome de Jesus Cristo. Eu quebro sentenças no mundo espiritual contra a tua vida. Eu quebro maldições declaradas e proferidas contra a tua vida e contra a tua casa. E declaro: o Senhor está contigo. A fortaleza do Senhor está na nossa vida e não temeremos. Clamamos o sangue de Jesus cobrindo nossa vida e cobrindo tudo que diz respeito a nós. E pedimos, Senhor, as tuas bênçãos, a tua direção, a luz do teu Santo Espírito. E amamos o Espírito Santo e pedimos a Ele: guia as nossas vidas, ser bem-vindo na nossa vida, ser bem-vindo na nossa semana e nos guia, Senhor, nos mostra o caminho, abra as portas certas e fecha as portas erradas. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Eu tenho uma palavra também sobre a Eliana, que está aí me escutando, e o Senhor manda dizer: Eliana, está quebrando um jugo contra a tua vida que estava na tua família. Em nome de Jesus, seja livre, seja liberta, que teu dia seja um dia de bênção e de paz e de prosperidade. Amém? Deus abençoe a todos até 9 da manhã e depois 18 horas. Deus os abençoe, fique na paz. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo
esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, faça justiça a toda injustiça, para que todo o mal feito contra nós, de forma direta ou indireta, seja visitado pelo juiz de toda a terra. Oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor é Deus poderoso. Desfaça, Pai, a maldade, a mentira, a inveja, a calúnia, o malfazejo e todo tipo de contrariedade e de resistência espiritual. Oramos também, Pai, liberando a palavra de Deuteronômio capítulo 1, verso 11. E no nome de Jesus profetizamos 1000 vezes mais bênçãos na vida de cada um dos teus filhos, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais prosperidade, 1000 vezes mais portas abertas, 1000 vezes mais favor em todas as áreas da vida deste homem e desta mulher. Meu Deus, estamos aqui. Hoje é o 4º dia do nosso propósito. Estamos crendo, estamos nos movendo em fé, estamos, Senhor, totalmente entregues à Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é boa, é agradável. Nos entregamos a Ti, pedimos a bênção, Senhor, sobre nossa família. Abençoe, Senhor, nosso cônjuge, abençoe nossos filhos e coloque a Tua mão sobre a nossa casa. Oramos também para que o Senhor abra os céus de favor sobre nós e que o dia de hoje seja um dia bom, seja um dia de bênção, seja um dia de portas abertas, seja um dia de muitos milagres, seja um dia de provisões financeiras, seja um dia de boas notícias. Oramos em nome de Jesus e também oramos pelo Brasil, Pai, para que o Senhor traga paz, prosperidade e justiça. Em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Espírito Santo, e te pedimos, doce e amado Espírito Santo, que o Senhor conduza nossas vidas, que o Senhor guie nossas decisões e nos ajude em todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos começando mais um dia na doce presença do Espírito Santo. Escreva aqui nos comentários. Declaramos 1000 vezes mais sobre a nossa vida e família em nome de Jesus. Essa é a palavra profética. Você está entrando nas orações e pegando essa palavra profética sobre a tua vida no nome de Jesus. E eu quero pedir a cada pessoa que entrar aqui nessa oração, que compartilhe com alguém, que mande essa oração para um amigo, para um parente, para 8 pessoas, e que Deus te abençoe. A tua generosidade é uma semente, e essa semente, quando ela é plantada na vida de pessoas, as colheitas virão na sua vida. Em nome de Jesus, você vai se encontrar com as suas colheitas. Amém? Eu quero dar um testemunho da Rose, e ela escreveu assim: a paz de Deus, eu venho testemunhar as graças que recebi através de suas orações. Em 2019, eu fui diagnosticada com câncer de mama e passei pelos tratamentos médicos, mas fui curada. Ele me curou do câncer, da fibromialgia e das dores de cabeça, da depressão e da ansiedade, problemas que surgiram após a doença. Minha vida conjugal e familiar havia se transformado num caos, mas Deus foi restaurando tudo. Hoje agradeço ao Senhor e também a você, por você ter sido usado na minha casa, por ter sido um restaurador. Louvo a Deus por sua vida, pelos milagres que tenho vivenciado. Hoje meu esposo não perde uma oração sua. Que Deus abençoe grandemente a ti e a toda a tua família. Que Deus abençoe, Rose, você, seu marido, sua casa. Glória a Jesus. Ele é um Deus que cura. Para Ele não há impossíveis. E nós glorificamos o nome dEle, porque sabemos que nada é impossível. Se tem pessoas que entraram aqui nessa oração também com situações impossíveis diante de Deus, você chegou no lugar certo.
Não sai daí. Deus vai operar na sua vida, assim como opera na minha vida, assim como operou na vida da Rose e da casa dela. Amém? Deus é Deus de milagres. Eu tenho um livro escrito no meu coração, só de testemunhos impossíveis que Deus fez na minha vida e na minha casa. Deus é fiel. Não limite o poder de Deus. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode mover céus e terra. Creia no Senhor. Amém? A palavra que eu tenho hoje é: jamais rejeite a sabedoria. Diga assim comigo: jamais irei rejeitar a sabedoria do Senhor. Nunca faça isso. Esse é um pecado. É uma das piores falhas que um ser humano pode ter. Em Atos capítulo 27, verso 11, a Bíblia diz assim: mas o centurião creu mais no piloto e no capitão do que naquilo que Paulo disse. O apóstolo Paulo estava sendo preso, estava sendo levado para um julgamento. E a Bíblia nos diz que Deus deu uma revelação, e eu creio em revelação. Deus deu uma revelação para Paulo de que a viagem não seria uma viagem fácil e que teria problemas no percurso. Como que nós reagimos quando Deus nos revela a sua sabedoria e nos revela o amanhã? Com descrença? Com indiferença? Ou colocamos fé nas palavras de Deus e nos movemos com prudência e em oração? Porque isso deveria ser o mínimo de todos nós. Quando Deus nos avisa de algo, não é para causar medo no nosso coração, não é para nos desesperarmos, mas sim para orarmos e para termos prudência. E se Deus deu um aviso sobre algo que não deve ser feito, por que você vai arriscar? Por que você vai dar um passo que pode ser mortal para você e para aqueles que estão com você? Tem coisas que não é coragem, é burrice. E nós temos que ter esse discernimento, que quando Deus fala, nós temos que respeitar. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é poderosa. Não ignore a voz de Deus. É a sabedoria pura. É a melhor direção. É a direção sem erros, sem falhas. Por isso, o apóstolo Paulo deu o aviso, mas não foi ouvido. Quantas vezes eu aconselhei pessoas e disse assim: esse relacionamento é um jugo desigual. Se você começar esse relacionamento, você vai ter problemas lá na frente. Olha os sinais. Deus está mostrando para você. É assim agora no namoro. No casamento vai ser pior. Porque tudo amplifica no casamento. O amor amplifica, as falhas amplificam. Os pensamentos errados também, tudo amplifica no casamento. Então, eu sempre dei aquela passagem do jugo desigual. Se não me engano, é 2 Coríntios 6,14. Quantas vezes eu tentei explicar pacientemente os riscos que as pessoas corriam de se associar com um jugo desigual. Mas alguns davam ouvidos, outros não davam ouvidos. E depois lá na frente, poxa, tá tudo dando errado. E agora, meu Deus? Bem, Deus avisou você. Deus avisou de como as coisas seriam. A palavra de Deus nunca falha. Nunca rejeite a sabedoria divina. Rejeitar a sabedoria divina é entrar num caminho de derrota. Então, muitos rejeitam a palavra de Deus. Riem, alguns zombam, escarnecem. Mas ela nunca falhou. O apóstolo Paulo havia alertado esse centurião sobre os perigos de continuar a viagem. Mas o capitão e o centurião acreditaram mais nos especialistas e decidiram zarpar. Em Atos capítulo 27, verso 14, a Bíblia diz: logo depois, um vento violento atingiu
o navio. Tempestades, angústias e, por fim, o naufrágio se seguiram. Tudo porque não se deu crédito ao que Deus falou. Tem coisas que as pessoas podem não entender de decisões que eu tomo na vida, mas eu sei obedecer a Deus. E sou capaz de mudar o que tiver que mudar, fazer o que tiver que fazer, abrir mão do que tiver que abrir mão, só para obedecer a palavra e a direção de Deus na minha vida. Em Provérbios 14, 12, a Bíblia diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Não arrisque a sua vida. Dê crédito à palavra de Deus, dê crédito a um sonho profético, a uma direção que o Espírito Santo deu, a algo que Deus colocou no teu coração. Quando as pessoas vêm falar para mim que Deus falou com elas, o que eu acho? Bem, o que eu vou dizer? Se Deus já falou, eu vou acrescentar o quê? Se Deus falou, está falado. Se a pessoa realmente acha que ouviu a Deus, e se aquele desejo está alinhado com a palavra de Deus, então obedeça, renda-se a Deus. O que não pode é você ouvir uma voz que está discordando da palavra, que está discordando das instruções da palavra de Deus. Daí não. É por isso que você tem que conhecer a voz de Deus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ver o que está escrito na Bíblia, o que Deus pede, o que Deus não pede, o que é de Deus e o que não é de Deus. Você tem que afinar os seus ouvidos para ouvir a Deus. Você tem que se tornar um especialista de vozes. O que é a voz do Senhor, o que é a voz do meu coração, o que é a voz dos homens e o que é a voz do inimigo. Se Deus já te falou, pare de se sentar em mesas erradas, para não contaminar o teu destino. Deus já falou com você, mas você continua sentando em mesas erradas. A Bíblia diz no Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Tem mesas que é errada, e você está lá fazendo negócio. Tem mesa que é errada, e você está lá rindo, bebendo junto com eles, vivendo uma vida, sabe, à la vontade. Será que Deus não falou já com você que tem mesas que Ele não quer mais você? Tem gente que já tirou tudo de você e você continua nessa mesa. Tem gente que já fez você cair em cada buraco, fez você errar de caminho várias vezes e você continua nessa mesa. Você continua ouvindo essas pessoas que tiraram tudo de você, que destruíram a tua vida. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo, levantar de mesas erradas. Você sabe, tem gente que puxa a gente para baixo, que não move 1 milímetro para ajudar. E você tem prazer, você está debaixo de um encantamento nessa mesa. Você está debaixo de um encantamento quando não larga uma amizade que Deus já mostrou para você. Ei, vai levar você para o caos, para a destruição. Eu não quero entrar numa embarcação aonde não deem crédito à palavra de Deus. Eu não quero entrar numa embarcação aonde não se teme a voz de Deus. Sucesso que destrói a sua paz não é sucesso. Se para vencer você precisa perder a si mesmo, você já está perdido. Nenhum sucesso justifica a perda da sua casa, a perda dos seus princípios. Se é errado, é errado. Se é certo, é certo. E nós não podemos
Nós não podemos passar por cima daquilo que nós acreditamos que é o certo. Não faço negócio nenhum mais na vida que tire a minha paz. Não aceito nada que tira a minha paz. Há poucos dias atrás, recebi um convite. E um dia antes, eu havia tido um sonho profético. Ainda que a porta era maravilhosa, ainda que a oportunidade era incrível, Deus me avisou em sonho para que eu não aceitasse. Eu temo a Deus, eu temo a voz de Deus. E mesmo contra a minha vontade, eu já entendi que a vontade de Deus é perfeita. E Deus vê o que está por trás da porta, eu não. Deus vê, eu estou sempre dizendo isso. Deus vê o que está por trás da porta, eu não vejo, mas Ele vê. Então eu confio nele. Guarda essa palavra no teu coração. Não rejeite a sabedoria, jamais na sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar, nesse domingo, nós vamos ter 2 cultos e o começo de uma campanha aqui em São Paulo. Eu estarei ministrando, minha esposa também, eu vou ministrar nas 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja aqui que nós vamos ministrar é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E no final da reunião, nós vamos orar pelos doentes. Nós vamos ungir os doentes por uma direção de Deus e vamos orar por eles, amém? Por todos os doentes, vamos ungí-los e orar por eles e cremos no milagre, cremos no sobrenatural. Você é nosso convidado de estar conosco. Nós vamos ter uma campanha sobre os 7 mergulhos de Naamã, porque aqueles mergulhos representaram a obediência, eles representaram muitas coisas. Nós vamos falar, cada domingo, nós vamos falar de uma coisa. Esse domingo eu vou falar sobre a graça para mudanças. Amém? A graça para mudanças. Aonde está a graça? Nós vamos falar sobre isso. Amém? Você é nosso convidado. E também quero falar rapidamente dos meus livros, Café com Jesus. Esse livro está nos deixando tão felizes, porque tem tantas pessoas lendo, tem tantas pessoas sendo abençoadas. E um detalhe, tem pessoas que não são evangélicas, que estão lendo esse livro. Tem católicos que estão lendo esse livro. É maravilhoso o que Deus está fazendo. Deus está trazendo, sabe, muito testemunho bonito desses livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o meu lançamento, Café com Jesus 2. Tá? É um devocional, só que ele é atemporal. Como assim atemporal? Você pode ler 2, 3 por dia, porque não tem uma data específica e você pode fazer todos os dias. São 365 devocionais, um para cada dia do ano. E se você quiser ler 2, 3, 4, você pode também, porque eles são atemporais, certo? Então, vão te abençoar, vão abençoar a tua vida, a tua casa. E você pode adquirir no nosso site www.vinicius7.com.br. E mais, se você ainda não é aluno da nossa escola, a Academia Quino Global, eu convido você a se tornar aluno e caminhar no profético junto conosco. Amém? Ali você vai encontrar muito conteúdo profético. Essa semana estamos com um conteúdo especial que a minha esposa está ministrando. Tanto essa semana quanto semana que vem, ela que vai estar ministrando na academia. E você não pode perder. Inclusive hoje tem aula na academia. O link está lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Salmos 91. Deixa eu declarar aqui, quero pedir que você compartilhe essa oração com 8 pessoas. Amém? Compartilha com 8 pessoas, manda para os teus amigos, para a tua família, para pessoas próximas de você, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra a uma pessoa de sobrenome Rockenbach, que Deus está visitando agora. Amém? E o Senhor está curando feridas. Não sei se são feridas físicas ou do coração, mas Deus está curando. Amém?
está restaurando e vai trazer mudanças na tua vida. O Senhor também me disse, fala um Fernando, tem um Fernando que está me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você, Fernando, o Senhor me mostra como se você estivesse numa recuperação, numa restauração, em uma área da sua vida. Deus vai te dar a restauração total e completa. Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Deus está trabalhando. O Senhor também me deu uma palavra, uma pessoa chamada Júnior. Eu não sei se chamam de Júnior, de Júnior, ou é Júnior só. Mas Deus está visitando essa pessoa e Deus me mostra justiça de Deus, você caminhando também em vitórias, Deus trazendo milagres na tua vida, no nome de Jesus. E entrou alguém aqui nessa oração que o inimigo tem tentado trazer brigas, divisão e contenda no teu casamento. O diabo tem colocado tantas coisas e vocês tiveram uma conversa tão terrível essa semana. Não é a vontade de Deus que você se separe. Deus está entrando agora nessa casa e vai mudar a história. Vocês estão equivocados. O inimigo está tentando interromper algo lindo e Deus está falando com você, mãe do Bernardo. Amém? O Senhor está desfazendo esse laço. Não é a vontade de Deus que você se separe. Está liberada essa palavra. Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, Tu és um Deus de milagres. Nada é impossível para Ti. Nós cremos no Teu poder, Senhor, e queremos caminhar na Tua palavra, caminhar nas Tuas direções, doce e amado Espírito Santo. Meu Deus, nós nos rendemos a Ti e nos rendemos à sabedoria divina e Te pedimos, dá-nos sabedoria porque temos falta dela. Ajude-nos, Pai, que o nosso coração seja carregado de temor a Deus, que venhamos respeitar a palavra de Deus, respeitar as direções do Espírito e respeitar a palavra profética. Senhor, em nome de Jesus, que o dia de hoje seja um dia conduzido pelo Senhor, que o Senhor nos ajude em todas as nossas decisões, torna nosso dia leve. Queremos a unção do Espírito Santo, declaramos a nossa dependência total e completa de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas e declaramos: Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa casa. Jesus, 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 nome sobre todo nome, invocamos o nome dEle agora e eu quero profetizar sobre a vida de cada pessoa 1000 vezes mais. Eu profetizo 1000 vezes mais de bênçãos, de paz, de prosperidade, de céus abertos, de favor, de graça sobre a tua vida, em o nome de Jesus Cristo. E que caia por terra todo laço de Satanás, que caia por terra tudo aquilo que tem se levantado contra ti, que tem se levantado contra a tua família. Eu declaro em nome de Jesus, nenhum mal prosperará. Seja livre, que a mão do Senhor seja sobre ti,
Que o Senhor te dê livramento e que o Senhor te conduza em paz, em segurança, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá vitória para esse homem, dá vitória para essa mulher. Coloca a tua mão agora, Pai, sobre esta casa, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, também declarando, Senhor, que nenhum mal tem poder sobre a nossa vida, tem poder sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, libera do teu favor, Pai, e libera da tua graça, no nome de Jesus Cristo. Eu oro por todo aquele que está doente. Oro também por crianças que estejam doentes e libero uma palavra de saúde. Cura agora, total e completa, no nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade, que toda dor, que todo problema oculto, em nome de Jesus, que haja agora a cura total e completa. Nós liberamos a palavra da cura, em nome de Jesus, porque cremos. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres, nossa fé está nele. Amém e amém. Glória a Deus. Que teu dia seja um dia de fartura, seja um dia de prosperidade, seja um dia de força sobrenatural, em nome de Jesus. Se você recebe essa oração, compartilha ela agora com 8 pessoas. Que Deus te abençoe. Vou estar ao vivo, 9 da manhã e depois 18 horas. Deus te abençoe e segura na palavra profética.